Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui é o pastor Felipe que está falando. Satisfação poder estar com os irmãos. Nós tivemos problemas com a nossa aula por conta do nosso áudio. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas nós estaremos, através desse vídeo daqui, transmitindo conteúdo que é extremamente relevante para o nosso entendimento acerca de toda a palavra de Deus, que vem a ser a questão do livro de Atos. A gente está finalizando aquilo que a gente começou em relação a toda a parte dos evangelhos. A gente teve o estudo junto com o professor Vinícius e também comigo. A gente esteve falando da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi falado da morte e da ressurreição de Cristo com o professor Vinícius. E agora a gente vai estar entrando dentro da parte ao qual a gente está falando de uma parte de transição dentro do livro do Novo Testamento, que vem a ser o livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, aqui nós temos o conteúdo que a gente vai estar abordando, né, dentro desse primeiro slide daqui. A gente vai estar vendo que a gente vai estar falando sobre a igreja de Jerusalém, a expansão inicial da igreja, as viagens missionárias e o momento que Paulo é julgado. A gente tem aí um conteúdo que é extremamente relevante. Obviamente que a gente não vai estar nos aprofundando dentro do conteúdo total de Atos, entre todos os nuances, todos os pormenores, até porque não é o que se propõe o estudo do Guia Fácil para entender a Bíblia do Larry Richards, mas a gente vai ter um bom panorama para ter um total entendimento sobre essa base histórica daquilo que está acontecendo dentro do Novo Testamento e essa base histórica sobre toda a cama que a gente verifica das cartas paulinas, das cartas joaninas, das cartas de Pedro, sobre o livro de Apocalipse. A gente vai entender todo o contexto histórico que está por trás dessas cartas, que é uma grande parte do livro do Novo Testamento, uma grande parte do Novo Testamento. Então, assim, a gente precisa desse conteúdo, a gente precisa ter uma boa compreensão desse livro daí, que faz essa transição daí e que arma toda essa ponte. Perfeito, irmãos? Então vamos lá. Pois bem, a gente vai começar falando a partir do momento da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo vai ser um marco para o início do cristianismo. Os discípulos começaram a proclamar Cristo como Senhor ressurreto. Muitos em Jerusalém creram na mensagem deles e uma comunidade de cristãos foi formada. Atos traça a expansão inicial do cristianismo a partir das suas raízes judaicas em uma propagação da fé ao longo do Império Romano. Pois bem, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus e ele deixa uma missão para os seus discípulos de proclamação do Evangelho, que ela é registrada dentro do livro de Atos. A gente vai verificar que o início do livro de Atos ele vai ter esse registro daí falando sobre esse momento que Jesus foi levado aos céus, e depois a gente vai estar verificando, depois da subida do Senhor Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo, que é o Paráclito, que vem a ser o Consolador, que Jesus Cristo ele profetizou que viria, ele disse que viria, que está registrado dentro do Evangelho de João. A gente vê ali por volta do capítulo 14, 15 e 16, falando sobre a vinda e a descida do Espírito Santo, o tempo todo Jesus Cristo falando sobre a vinda do Espírito Santo, e aí a gente consegue contemplar dentro do capítulo 2 de Atos a descida desse Espírito Santo e o papel fundamental que ele tem dentro dessa parte daí, que vem a ser o livro de Atos. Aliás, o livro de Atos ele é o principal livro que vem a falar sobre o Espírito Santo dentro da palavra de Deus. Se a gente quiser ter um perfeito entendimento sobre o Espírito Santo dentro da Bíblia, não tem outra forma senão estudando profundamente o texto de Atos. A gente precisa disso daí. E de forma que, para a nossa vida e para o nosso dia a dia, é fundamental ter um perfeito entendimento sobre a ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos e da forma como eles pregavam o Evangelho, da forma como eles faziam com que as igrejas fossem inauguradas, as igrejas fossem mantidas, as igrejas tivessem o devido crescimento, enfim, tudo isso daí através do poder do Espírito Santo de Deus. Ok?
uma breve introdução do livro de Atos, né? Quem escreveu o livro de Atos vem a ser Lucas. Na verdade, a gente vê que o livro de Atos ele vem a ser um segundo capítulo do livro de Lucas, vamos assim dizer, né? Uma segunda parte do livro de Lucas. A gente pode entender que o Evangelho de Lucas vem a ser uma primeira parte, a gente passa para essa segunda parte que vem a ser o livro de Atos. Tanto é que a gente vai ver uma referência de Lucas falando com o mesmo Teófilo, ao qual ele começa no Evangelho de Lucas, ele vai falar também dentro do início do livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu este livro com a história da igreja primitiva, ele escreveu de Roma, 63 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, depois do nascimento de Cristo, perdão, para registrar a propagação do evangelho por todo o mundo romano entre 33 depois de Cristo e 63 depois de Cristo. Então, assim, ele está fazendo o registro depois que Jesus foi assunto aos céus, pegando 30 anos depois que ele foi assunto aos céus. Tudo bem? Bem, a gente, para começar esse nosso mergulho, esse nosso estudo, a gente tem esse vídeo daqui, ele é, na verdade, uma série de 2 vídeos que a gente vai assistir, que ele serve para dar um panorama muito bom sobre todo o livro de Atos. Vamos dar uma olhada nesse vídeo daqui, que eu tenho certeza que vai enriquecer a nossa aula. O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de 2 partes unidas que hoje denominamos Lucas Atos. Foi escrito pelo mesmo autor, Lucas, que foi um colega de trabalho que viajava com Paulo. Isso é evidente a partir da introdução do livro, onde Lucas diz: "Eu escrevi o primeiro volume, que é o Evangelho, sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar." Agora, Lucas fornece aqui uma pista sobre o que será esse livro de Atos. O primeiro volume foi sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar. O segundo volume será sobre o que Jesus continuou a fazer e ensinar, o que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro, os Atos dos Apóstolos. Enquanto diferentes apóstolos aparecem na maioria dessas histórias, a única personagem que unifica toda a história do início ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou por meio do Espírito. E assim, o livro teria sido mais preciso se tivesse sido nomeado Os Atos de Jesus e do Espírito Santo. A introdução do livro relata como Jesus, ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E isso se conecta à história do Evangelho de Lucas, em que Jesus declarou que ele restauraria o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chamou Israel para viver sob o reino de Deus ao segui-lo. E ele foi coroado rei quando desistiu da sua vida, e depois venceu a morte com o seu amor. E assim começa o livro de Atos com o rei Jesus ressuscitado, ensinando os seus discípulos sobre a vida no seu reino. Então, ele promete que o Espírito virá em breve e eles serão imergidos na sua presença pessoal. E isso cumpre uma das principais esperanças dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico, a presença de Deus, seu Espírito, viria e moraria entre o seu povo em um novo templo e transformaria os seus corações. E então Jesus diz: quando isso acontecer, o Espírito capacitará seus discípulos a serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A partir daqui, Jesus é levado por uma nuvem, uma imagem extraída do livro de Daniel, capítulo 7. Mostra como Jesus está sendo coroado como o Filho do Homem que foi inocentado após seu sofrimento e agora compartilha do governo de Deus sobre o mundo. E ele promete que um dia ele voltará. Os principais temas e o modelo do livro de Atos fluem diretamente a partir desse capítulo de abertura. Essa é uma história sobre Jesus conduzindo o seu povo através do Espírito a irem pelo mundo inteiro, convidando todas as nações a viver sob seu reino. E então, a história começará com essa mensagem sendo divulgada em Jerusalém, e depois pelas regiões vizinhas da Judéia e Samaria, repletas de pessoas não judias, e depois de lá, para todas as nações até os confins da terra. Esse vídeo se concentrará na primeira metade do livro. Então, a seção que se concentra em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus aguardando pela festa de Pentecostes, quando todos esses peregrinos judeus de todo o mundo antigo estavam na cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um forte vento e algo como chamas aparece sobre a cabeça de cada pessoa e juntos começam a anunciar e contar histórias dos atos poderosos de Deus.
E eles começam a falar nessas línguas que não conheciam antes, mas todos os que estavam reunidos conseguiam entender tudo perfeitamente. Para compreender o que Lucas enfatiza na história, é crucial entender as origens dessas imagens no Antigo Testamento. Então, primeiro, o vento e o fogo são uma alusão direta às histórias sobre a presença ardente e gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. E também está relacionado com as promessas proféticas de que Deus viria e viveria no novo templo do reino messiânico por meio do seu Espírito. Aqui em Atos, a presença ardente de Deus vem habitar no meio do seu povo, não em um edifício. Lucas está dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a nova aliança da família de Jesus, o povo de Jesus. O que se relaciona à segunda coisa que Lucas está tentando dizer aqui. Os profetas prometeram que, quando Deus viesse habitar no seu novo templo, ele reunificaria todas as tribos de Israel sob o reino messiânico, e as boas novas do reino de Deus seriam divulgadas e anunciadas às nações. Lucas descreve em detalhes a integração de multitribos internacionais de todos os israelitas que estavam lá em Pentecostes e que responderam à mensagem de Pedro. Os apóstolos, então, continuam convidando os israelitas a reconhecer Jesus como o seu Messias, e milhares responderam, formando novas comunidades de generosidade, adoração e celebração. Mas nem todo mundo estava celebrando. A partir daqui, Lucas mostra como a nova família de Jesus rapidamente enfrentou hostilidade dos líderes de Jerusalém. Com um modelo simétrico realmente muito bonito, Lucas narra um conto de 2 templos. Assim, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reunia todos os dias no pátio do templo e de casa em casa. E no meio desses avisos há 2 histórias sobre Pedro e os outros apóstolos que estavam curando pessoas nos pátios do templo e foram presos pelos líderes do templo, seguidas cada uma por um discurso de Pedro clamando que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo, há essa história sobre os seguidores de Jesus doarem bens e propriedades para um fundo comum a fim de ajudar os pobres. O que é ótimo, e pode parecer que Lucas menciona isso de uma forma aleatória, até você perceber que esta era a única prática descrita nas leis da Torá e deveria estar acontecendo no Templo de Jerusalém com os seus líderes. Então, o ponto de vista de Lucas aqui é claro. O novo templo da comunidade de Jesus está cumprindo o propósito que Deus sempre desejou para o Templo de Jerusalém, o de ser um lugar onde céu e terra se encontram, onde as pessoas encontram a generosidade e a presença restauradora de Deus. Nesse conflito entre os 2 templos, que culmina em Atos, capítulos 6 e 7, é onde começa a primeira onda de perseguições. Assim, os seguidores de Jesus continuam a se multiplicar, o que exige a presença de mais líderes. E um desses, Estevão, é uma testemunha corajosa de Jesus em Jerusalém, e ele acaba sendo preso e acusado de falar contra o templo e até mesmo de ameaçá-lo. Aqui, Estevão faz um longo discurso mostrando como os líderes de Israel sempre negaram os mensageiros que Deus lhes enviou, inclusive Jesus e os seus discípulos. Então os líderes de Jerusalém, em fúria, assassinam Estevão e iniciam uma onda de perseguições contra os seguidores de Jesus, o que expulsa a maioria deles da cidade. Contudo, isso tem um efeito paradoxal. Lucas mostra como essa estratégia, na verdade, se tornou um meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado à Judéia e Samaria. Nessa sessão, Lucas reúne um conjunto diversificado de histórias que mostram como a comunidade de Jesus, em sua maioria judaica e baseada em Jerusalém, tornou-se um movimento internacional e multiétnico. Então, primeiro vem a missão de Filipe em Samaria. É a terra dos inimigos odiados de Israel e muitos deles vêm a seguir Jesus. Em seguida, temos a conversão de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo. Ele era o inimigo mortal e perseguidor dos seguidores de Jesus até conhecer pessoalmente o Jesus ressuscitado e se tornar um defensor apaixonado em nome de Jesus. Segue a história de Pedro quando teve uma visão sobre como Deus não considera o povo não-judeu ritualmente impuro ou indigno de se unir à família de Jesus. Pedro, então, é levado pelo Espírito para a casa de um soldado romano, que está repleta de pessoas não judias, e todos reagem às boas novas de Jesus. Na verdade, o Espírito apresenta-se poderosamente entre eles, assim como fez para os discípulos judeus no capítulo 2. Todos esses temas se reúnem na fundação da igreja em Antioquia, a maior e mais cosmopolita cidade daquela parte do Império Romano.
E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo para ajudar a liderar essa comunidade eclesial. E isso deu início à primeira grande igreja multiétnica da história. Foi onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, e é a partir daqui que os primeiros missionários internacionais são enviados. E vemos a missão de Jesus se tornando realidade, o que nos leva ao restante da história de Lucas. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Atos. Pois bem, né? A gente verifica que a história de Atos ela é fascinante. O que é registrado dentro do livro de Atos vem a ser algo extremamente glorioso da ordem de Jesus, do encher do Espírito Santo, do resultado do encher do Espírito Santo, da ousadia que os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, dos sinais que acompanhavam a pregação desse Evangelho. Depois a gente verifica como que a igreja foi fundamentada, como que a igreja foi firmada e qual o propósito divino para a igreja de Cristo. E a gente vê que aquela igreja primitiva vem a ser uma igreja que cumpriu o propósito de Deus para exatamente como ele é descrito dentro do Antigo Testamento, de dar o auxílio aos órfãos e às viúvas. E aí depois a gente verifica que a coisa cresce de tal forma, depois da morte de Estevão, chegando até a conversão de Paulo, e aí chegando depois da conversão de Paulo, a gente vai verificar como que tu teve todas as questões com os gentios, ou seja, tem muita coisa que acontece nesse livro. De forma que esse livro daí é um livro que eu aconselho firmemente. Aliás, eu aconselho firmemente que você, meu irmão, leia a Bíblia inteira. Mas, assim, tem alguns livros que não dá para passar batido na Bíblia. Não dá para... Tem alguns textos que são chaves para ter um entendimento total da Bíblia. E se você não ter um entendimento perfeito desses textos, você vai ficar totalmente capenga dentro do conhecimento da palavra de Deus. E o livro de Atos, ele é um livro que faz parte, com certeza, desse grupo de livros. Se você não ler perfeitamente esse livro, e não presta atenção nos detalhes que estão acontecendo, você não vai acontecer o que vai ser falado dentro das cartas paulinas, e você não vai entender como que o evangelho, de certa forma, chegou até nós, que não somos judeus, como que o evangelho é pregado da forma que é pregado dentro do nosso meio, como que, de certa forma, a gente tem os nossos templos, como a gente tem as células, como a gente tem a forma que a gente prega o evangelho. Você não vai entender nada disso. Então o livro de Atos ele se torna fundamental para que a gente tenha todos esses entendimentos. O Larry Richard ele vai falar de alguns segredos que acontecem dentro do livro de Atos, né? E a gente vai estar verificando esses segredos sendo descritos aqui. Ele coloca como os 3 segredos, e ele vai dizer o primeiro, vai fazer referência dos segredos, a gente vai estar indo para o primeiro desses segredos. Ele fala, o primeiro capítulo de Atos é um prelúdio do Novo Testamento, apresenta 3 segredos para entendermos o cristianismo do século e hoje. E aí ele vai lá, né? Vamos navegar sobre esses segredos. O primeiro segredo, receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês. O primeiro segredo para entendermos Atos no Novo Testamento é saber que quando Jesus voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo para dar poder e vida ao testemunho dos cristãos. O livro de Atos é a história das obras do Espírito Santo nos cristãos por meio deles em Jesus. A gente precisa verificar o seguinte, meus irmãos. Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. O Deus em vigência dentro desse tempo ao qual vivemos, desde o período de Atos dos Apóstolos, desde o período que está registrado em Atos dos Apóstolos, até agora, vem a ser o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, ele vem a ser aquele que capacita a gente para fazer as obras de Cristo, para fazer as obras de Deus, de forma que se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não consegue ter ousadia e a gente não consegue ser capacitado para pregar o Evangelho e cumprir os sinais que seguirão aqueles que creem no Evangelho. E a gente vai notar muito claramente que os apóstolos, eles tinham esses sinais, eles tinham essa capacitação dada para o Espírito Santo, e as coisas, de certa forma, só começaram a acontecer de uma real forma dentro da palavra de Deus e dentro daquilo que eles investiam o seu tempo, investiam aquilo que eles queriam fazer, através desse poder do Espírito Santo. Sem esse poder do Espírito Santo, eles não conseguiam fazer nada. Então, o primeiro segredo vem a ser a descida desse Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e dado esse poder, receberão o poder quando o Espírito Santo descer
sobre vocês. É um Espírito Santo que vem sobre as pessoas dos apóstolos, vem sobre nós, inclusive, e que nos dá poder. Sem esse poder vindo do alto, a gente não consegue fazer nada para Deus. Bem, uma coisa que a gente tem que tratar: Espírito Santo é uma pessoa, ele demonstra ter sentimentos, ele demonstra ter ações, ter relacionamento, e sobre essas coisas a gente precisa entender que ele é uma pessoa e ele é Deus. Ele não é um espírito, ele não é uma influência, ele não é uma ideia. Eu acho muito interessante que tem um livro que é chamado O Deus Esquecido, do Francis Chan, que ele tem esse título daí exatamente porque nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, nós vivemos dentro da vigência do Espírito Santo e de certa forma a gente bota ele para lá. E de certa forma isso daí atrapalha demais a pregação do Evangelho, porque a gente pode pensar que é possível fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Eu vou dizer, não dá. Não dá, porque se a gente não prega o Evangelho, se a gente não prega o Evangelho com o Espírito Santo, são só palavras e ideias. Isso não vai transformar pessoas. A transformação que é dada através de Deus e através do seu Espírito é algo que acontece de dentro para fora, dentro daqueles que ouvem o Evangelho e através de uma ação milagrosa do Espírito Santo. Então é extremamente necessário a gente ter o entendimento que o Espírito Santo é Deus e que ele vem a ser o Deus em vigência dentro do tempo ao qual a gente está. É importante lembrar que o Espírito é uma pessoa, não uma força impessoal, uma influência, embora ele, Deus Pai e Deus Espírito, sejam um. É a questão da Trindade que deve ser mencionada também, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é somente um. Cada um ao mesmo tempo, uma pessoa distinta das outras. Pois bem, aqui a gente verifica um pequeno mapa do momento da pregação do Evangelho nos Atos dos Apóstolos, né? E a gente verifica por que o Evangelho ele explodiu e ele chegou até nós, tendo todo um momento propício e tendo tudo que fosse adequado para pregar o Evangelho naquele momento, né? O Evangelho ele explodiu no momento do Império Romano. O Império Romano era totalmente conectado por estradas, ao qual um local era levado para o outro local com extrema facilidade. E aí que vem-se até mesmo um ditado do quem tem boca vai a Roma, né? Esse ditado daí ele surgiu muito porque através das conexões e das estradas que existiam romanas, você conseguiria chegar em qualquer lugar. E através dessas estradas, a pregação do Evangelho foi facilitada. Dentre isso daí tem outras coisas que também facilitaram muito, né? O Império Romano era o império mundial daquele tempo dali. Além disso daí, tem a questão da língua. A língua daquele momento era o grego, e o Evangelho foi pregado no grego. Então, assim, todos esses detalhes fizeram com que o Evangelho fosse uma explosão naquele tempo e que ele chegasse com tamanha força ao ponto da gente estar aqui 2000 anos depois e estar pregando o Evangelho e falando das coisas de Deus. Então, assim, Deus ele sempre trabalha com plenitude de tempos. Ele não trabalha nem atrasado nem adiantado. Ele trabalha exatamente no momento propício que as coisas devem acontecer, e ele trabalha da forma propícia como as coisas devem acontecer. E uma demonstração sobre esse agir de Deus é exatamente a pregação do Evangelho no momento do Império Romano, utilizando a língua grega e utilizando todo esse contexto ao qual a gente está comentando nesse momento. Bem, o segundo segredo, texto de Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Tendo dito isso, Jesus foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista dele. Eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma que vocês viram subir. Esse daqui vem a ser o segundo segredo. O segundo segredo vem a ser o seguinte: aonde está Jesus nesse exato momento? O que Jesus está fazendo agora? Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. O que ele faz nesse exato momento? A palavra de Deus dá as respostas do que Jesus está fazendo nesse exato momento. Jesus ele está
preparando o lugar para nós. O texto de João, capítulo 14, vai falar sobre isso, que até mesmo um texto que eu citei como um dos textos que falam sobre o Espírito Santo. Jesus está intercedendo, orando por nós. O texto de Romanos e de Hebreus vai dizer isso. Jesus é o nosso advogado perante os pecados. E Jesus está guiando e nos orientando. O texto de Efésios vai falar isso. Então, Jesus ele tem uma função nesse exato momento junto aos céus, intercedendo por nós. Ele é o único, preste atenção, que tem muitas doutrinas sobre isso dentro de outras religiões e é necessário que a gente deixe isso daí muito claro. Ele é o único caminho e o único que intercede por nós. Não existe outro santo, não existe outro ser, não existe mais ninguém, somente Jesus. Ele é o único, ele é o único. E esses textos ficam claros a função de Jesus nesse local ao qual ele ocupa nesse exato momento. Continuando. Terceiro segredo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Os homens identificados como discípulos de Jesus nos evangelhos tornaram seus apóstolos em Atos e testemunharam a realidade da ressurreição de Jesus. Embora Atos enfatize o ministério dos apóstolos, o privilégio de ser testemunha de Jesus é dado a todo cristão. Seguinte, aqueles que eram os discípulos de Jesus e caminhavam nos evangelhos junto com Cristo, eles, depois da descida do Espírito Santo, eles saem da posição de discípulos e vão para uma posição de apóstolos. Aqui a gente começa a cumprir, a visualizar ou cumprir de um propósito que é até mesmo para nossas vidas. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele é discipulado, ele é criado, ele é ensinado para que, de certa forma, depois da descida do Espírito Santo, ele possa ser enviado. Apóstolo é aquele que cumpre uma missão, é aquele que é enviado. Obviamente que os apóstolos que de direito, vamos assim dizer, têm um devido respaldo para receber o nome apóstolo, vamos dizer assim, é complicado, isso daí tem uma discussão gigante sobre isso daí, eu não queria entrar nessa questão, mas assim, eu não vou dizer nem quem é aqueles que de direito merecem receber esse nome. Obviamente que os chamados conhecidos, vamos dizer assim, apóstolos, esses apóstolos o que são conhecidos vêm a ser os 12 apóstolos. 13, na verdade, com a questão de Paulo, que foram os que tiveram contato com Cristo. A gente não tem, assim, depois os que tiveram contato com Cristo, mas tem outras pessoas chamadas de apóstolos, mesmo não tendo tido contato com Cristo. Aí entra uma discussão se essas pessoas são apóstolos ou não são apóstolos. Fato é que o significado da palavra apóstolo vem a ser aquele que é enviado. E a gente tem que prestar atenção exatamente se isso daí se cumpre na nossa vida. A gente está tendo aqui uma IBD, a gente está aprendendo sobre as coisas de Deus, estamos aprendendo sobre a Bíblia inteira no decorrer desse estudo. Isso daí é, de certa forma, um discipulado. A gente está aprendendo sobre as coisas de Deus. Para que serve isso? A gente se encher de Deus e depois ser enviado para pregar o Evangelho de Cristo. Pois bem, chegamos até o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Um vento impetuoso, umas línguas de fogo. A igreja se reúne dentro de uma casa e cumpre a ordem de Jesus Cristo para que eles fiquem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. Eles ficam em Jerusalém e eles estão unânimes em oração. Daqui a pouco vem um vento impetuoso e eles têm visões de línguas como de fogo caindo sobre as cabeças de cada um deles, e eles começam a falar em outras línguas, eles começam a falar no mesmo idioma e também em outras línguas. Tem também uma discussão sobre isso daí, mas fato é que os textos no grego sobre essa questão vai falar tanto da palavra glossolalia, que vem assim em outras línguas estranhas, como também da questão se não me engano o termo é idiomáticos. Tem os dois termos, e naquele momento dali vem a ser a descida do Espírito Santo, que capacita
as pessoas que estavam ali naquele momento para proclamarem o Evangelho. Uma coisa é algo estarrecedor, né? O fato de verificar as línguas descendo como de fogo, eles simbolizam línguas que queimam, línguas que falam das coisas de Deus, que proclamam coisas de Deus, um revestimento de poder sobre a língua, sobre aquilo que recebe na língua. E aqueles apóstolos que antes tão covardes, mediante as questões que aconteciam no decorrer do aprendizado com Cristo, com medo do vento, das águas, tão com dúvidas em relação tão precipitados em umas questões ou outras, tão assim receosos sobre a questão do Cristo, que fugiram no momento que Jesus foi preso. Você vê eles cheios do poder do Espírito Santo posteriormente a esse evento e pregando o Evangelho, como é o caso de Pedro. Pedro, logo depois que é revestido de poder, ele faz o primeiro sermão, que é registrado dentro do capítulo 2 de Atos, e ele prega o Evangelho e mais de 3.000 vidas se convertem naquele momento, né? E aí a gente vê as citações desses personagens que são colocados aqui. A gente vem aqui a pessoa de Pedro, que já é alguém conhecido, que a gente já vem citado no decorrer dos Evangelhos, vem a ser o discípulo mais citado que existe no decorrer dos Evangelhos, né? E a gente vê a pessoa de Estevão. Estevão vem a ser um dos primeiros diáconos, né? Que ele foi o primeiro mártir da era cristã. Foi o primeiro que foi morto por pregar o Evangelho. Pois bem, o que há de especial no capítulo do capítulo 2 ao 7 de Atos dos Apóstolos? A gente verifica que o Espírito Santo encheu e fortaleceu os seguidores de Jesus, a gente já falou sobre isso. Os 2 primeiros sermões do Evangelho na história, esses 2 sermões foram pregados por Pedro, e a gente tem os registros desses sermões. A gente tem aqui até uma comparativa sobre esses sermões, que está registrado lá no nosso Guia Fácil para Entender a Bíblia. A gente verifica que alguns dos itens que são citados nesses sermões, né, a pessoa histórica Jesus foi uma pessoa histórica, foi crucificado, ressuscitou com os mortos, como predício que proferiu, ele é o Messias de Deus, né, e o resultado daquilo dali, né, todos creem e receberão a emissão dos pecados, e receberão do Espírito Santo. A gente verifica que existe basicamente algo em comum dentro desses dois sermões de Pedro daí, que estão registrados no capítulo 2 e no capítulo 3 de Atos. Perfeito? Continuando. Pois bem, Atos descreve a igreja primitiva como íntima e amorosa na comunidade dos cristãos. A gente vai ver que o resultado do Pentecostes é um resultado que não é somente na pregação do Evangelho. A gente verifica que a igreja de Atos, registrado no capítulo 2, vai falar que eles tinham tudo em comum, que eles compartilhavam pão, que eles viviam dentro do gozo de uns com os outros, eles estavam juntos a todo momento. E isso daí é um resultado da descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo traz um espírito de paz e um espírito de uniformidade dentro da igreja. E ele vai falar também da igreja ideal de Jerusalém, frequentou desafios externos e internos. Dentro do capítulo 4 até 7, a gente vai verificar que, apesar de ser uma igreja ideal, a igreja ideal, que muitas vezes é mencionada dentro do texto de Atos, ela é uma igreja que ela passa por problemas internos, não somente externos, porque a gente verifica que tem a questão dos problemas externos como a perseguição, mas, apesar de ter os problemas de perseguição, tem também os problemas que acontecem internamente com a questão de Ananias e Safira, que a gente nota que a igreja ideal, a igreja que prega o Evangelho de Cristo, ela pode ser a melhor igreja do mundo, ela vai ter problemas fora dela, que vem de certa forma contra a igreja, e vai ter problemas dentro dela. Então, assim, essa igreja que é perfeita, que não tem problemas, ela não existe nem mesmo na igreja que a gente prega como sendo a ideal, que vem a ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Bem, os novos desafios da igreja.
A gente nota aqui os desafios externos. Pedro e João são ameaçados por pregar o evangelho, Estevão é apedrejado por uma multidão, ele é morto. Aí a gente tem a resposta da igreja. Pedro e João são ameaçados, a igreja se une para orar. Estevão é apedrejado e morto. Estevão ora para o seu assassino. A gente nota que tem uma base de oração para resolver os problemas e as questões externas da igreja. Agora, as questões internas da igreja. Duas pessoas mentem para Deus. Ananias e Safira, eles mentem sobre a questão de um terreno que eles venderam e sobre a questão do valor que é colocado aos pés dos apóstolos. Internamente, Deus julga. Deus julga publicamente essas pessoas e os apóstolos. Há queixas sobre o tratamento injusto que eram dados para as viúvas, que eram dados para os pobres, né? E aí daí surge a questão da necessidade dos diáconos que cuidam da questão social da igreja, que era um outro problema que aconteceu internamente. Quem que pega e que resolve isso daí? Os diáconos. E como que resolve internamente? Levanta-se a questão dos diáconos para supervisionar a questão social. Tem todo um crivo para esses diáconos daí serem levantados, não eram qualquer pessoas, não bastava simplesmente ter uma vocação social para fazer isso, mas tem todo um crivo para a escolha desses homens e mulheres de Deus, e que está descrito dentro do livro de Atos, né? A gente vê que dentro dos primeiros diáconos que foram levantados, a gente vê as figuras de Filipe e de Estevão. Se vocês prestarem atenção dentro do livro de Atos, o que representa Filipe e Estevão, vocês vão notar que para ser um diácono é necessário ser alguém extremamente gabaritado. A gente vai ver que dentro da maturidade de Estevão e de Filipe, a gente nota que em vezes, tem, verdade seja dita, é escrito mais sobre esses homens do que muitos dos outros apóstolos que foram pregadores do evangelho dentro da palavra de Deus, só para vocês terem uma ideia. E são falados até hoje, né? A gente vê homens da envergadura de Estevão, homem da envergadura de Filipe, é espetacular o que é falado com eles, e esses homens, eles eram diáconos. Uma coisa para a gente pensar. Continuando. A questão da expansão do evangelho. A expansão do evangelho deve-se ao momento que houve o apedrejamento de Estevão. Estevão foi apedrejado, e no momento que ele foi morto, o evangelho se expandiu, o evangelho começou os cristãos começaram a fugir e pregar o evangelho, né? De certa forma, a gente vê que Deus tem essas coisas de transformar algo que, de certa forma, dá a impressão que é algo ruim, transformar numa grande bênção. E aqui é um baita de um exemplo que a gente nota de um momento que a gente pensava que a coisa ia desandar, a gente, quando lê o texto, pensa que a coisa ia desandar, que a coisa não ia acontecer, como na verdade Deus usa isso daí para expandir a pregação do Evangelho de Cristo. A gente tem alguns personagens, né? Alguns deles já citei, né? Mas alguns personagens que acontecem no decorrer desses capítulos, que a gente não pode deixar de falar. Filipe, um dos diáconos que iniciou o avivamento de Samaria. Os samaritanos eram extremamente hostis aos judeus, mas a gente verifica dentro do texto de Atos um avivamento que acontece naquele local dali. O evangelho cresce muito naquele local através da pessoa de Filipe. Saulo, que era fariseu, que era perseguidor do evangelho, que foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele se converte ao cristianismo, né? Ele tem um encontro com Cristo ao caminho de Damasco, e ele, a partir daquele momento dali, ele tem um encontro com o nosso Senhor, e através desse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a ser o grande pregador e o grande missionário dentro da palavra de Deus, que é responsável pela escrita da maior parte do Novo Testamento, e é esse gigante na fé que todos nós já ouvimos falar. A pessoa de Barnabé foi nada mais, nada menos que o discipulador de Paulo. Ele foi um dos primeiros convertidos que chegou a ser líder da primeira igreja gentílica, que é a igreja de Antioquia, que a gente chegou a ver até no videozinho muito bem elaborado, que fala da igreja de Antioquia. Cornélio, que vem a ser um centurião que tem uma visão sobre as coisas de Deus, que é um dos primeiros
convertidos ao cristianismo, mesmo sendo gentil, e que o texto fala das esmolas que ele entregava, que chegava até o trono de Deus. Tudo isso daí está relatado dentro do livro de Atos. Então a gente já entende que o livro de Atos tem coisa pra caramba. É um livro extremamente movimentado, é um livro espetacular. Bem, o que há de especial do capítulo 8 ao 12? O avivamento que acontece dentro de Samaria, através da pessoa de Filipe pregando o evangelho. Depois de estar tudo bem, depois de muitos sinais estarem acontecendo dentro de Samaria, pessoas se converterem, pessoas serem curadas, a igreja crescer, Deus vem e fala o seguinte: olha, Filipe, eu vou precisar que você saia e largue isso daí tudo para pregar para uma pessoa só. Filipe não pensa meia vez, ele vai lá e prega para aquele camarada que vem a ser o eunuco. O Espírito Santo levou Filipe para deixar um ministério de milhares e compartilhar o evangelho com um indivíduo, um eunuco etíope. Deus está tão preocupado com a salvação de um único indivíduo quanto a de milhares de pessoas. A tradição vai dizer que esse eunuco daí, ele posteriormente ele veio a ser o camarada que pregou o evangelho para boa parte da Etiópia. Então, assim, a gente não sabe quais são os fins que Deus vai levar a gente, de repente, para evangelizar e discipular uma só pessoa. A gente minimiza muito isso daí, mas quando a gente chega e a gente prega o evangelho para uma só pessoa, a gente pensa assim, é só mais um. Não. Esse um daí, sendo bem discipulado, sendo bem preparado e recebendo o evangelho de Cristo, ele vai impactar a vida da família dele, ele vai impactar a vida das pessoas que estão ao redor dele, ele vai impactar a vida das pessoas da igreja dele, enfim. Então, assim, vale a pena investir tempo em um só. A gente deve pegar e ter essa visão espetacular do evangelho, que não é perda de tempo investir na vida de uma única pessoa. Eu sempre gosto de falar que Deus não vê as pessoas como gado, ele vê como indivíduos. Pois bem, conversão de Saulo, conforme eu já mencionei, a caminho de Damasco, a visão de Pedro, que ele vê um lençol descendo com vários animais impuros, e que Deus manda ele comer esses animais impuros, e aquilo daria uma alusão aos gentios que precisavam ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. Essa visão daí é dada antes de Pedro chegar até a casa de Cornélio, e a conversão de Cornélio, que vinha a ser basicamente um momento registrado dentro do livro de Atos, nos capítulos 10 e 11, que é falado como um pequeno Pentecoste tivesse acontecido dentro da casa de Cornélio. As pessoas começaram a falar em outras línguas, começaram a descer, houve um descido do Espírito Santo sobre os gentios, e o Pedro, ele ficou abismado sobre isso daí, porque ele pensava que o evangelho era somente para os judeus, e aí começa toda essa questão da expansão do evangelho para os gentios. Deus estava revelando o grande propósito que ele sempre quis, que vinha a ser pregar o evangelho não somente para que o evangelho para que Cristo e o evangelho não ficasse somente em Israel e Jerusalém e somente para aquele povo, mas sim que o evangelho fosse pregado por todo mundo. Pois bem, a primeira igreja de Antioquia, que vem a primeira a ser a primeira igreja multiétnica que foi instalada, né? Essa cidade de Antioquia vem a ser uma cidade cosmopolita, a principal cidade daquele tempo. Outra questão que deve ser relatada vem a ser o momento que Pedro é liberto da prisão por um anjo, e o texto bíblico vai falar que o rei Herodes Antípes, neto de Herodes, o grande, executou naquele momento também Tiago. Foi o primeiro dos discípulos a ser morto, né? A ser martirizado. E também a questão de que Pedro foi liberto da prisão e logo em seguida veio um anjo e feriu Herodes de uma doença fatal. Isso daí se dá no momento que ele se encheu de si mesmo, verificando o seu poderio, seu orgulho, e aí então veio um anjo, tocou nele, feriu ele, matou ele naquele exato momento. Pois bem, continuando, a estratégia missionária de Paulo, isso daí é o que há do capítulo 13 ao capítulo 20.
A estratégia missionária de Paulo, isso daí já Paulo convertido, cheio do Espírito Santo para pregar o evangelho. Como que ele fazia? Ele entrava na cidade, procurava uma sinagoga, pregava o evangelho. Simples assim. Entrava na cidade, procurava a sinagoga, procurava a oportunidade de falar das coisas de Cristo, pregava o evangelho. E aí muitos temiam a Deus e respondiam o evangelho com os judeus convertidos e formavam um núcleo de novas igrejas cristãs. Mas a coisa funcionava basicamente dessa forma. Bem, as cidades que Paulo e sua equipe visitaram: Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, Tessalônica, Bereia, Corinto, são as cidades ao qual Paulo e sua equipe instalavam igrejas e pregavam o evangelho. Nesse momento daqui, a gente vai verificar um vídeo que vai falar dessa segunda parte do livro de Atos. Olha só, presta atenção comigo, meus irmãos. Dentro de uma primeira parte do livro de Atos, a gente vai verificar a descida do Espírito Santo, a gente vai verificar a questão dos gentios, vai verificar a morte de Estevão, vai verificar Pedro como sendo, assim, dizendo assim, o mocinho dentro do livro de Atos, mas depois a gente vê a figura de Pedro meio que saindo e entrando um protagonismo de Paulo. Paulo, ele começa a ser protagonista do livro de Atos e a gente começa a verificar as coisas que Paulo fez no decorrer dos livros de Atos e a gente começa a entender o plano de fundo para as cartas paulinas que vão vir logo posteriormente a esse livro na Bíblia. Então é fundamental a gente entender isso. Esse vídeo vai falar exatamente sobre esse momento do livro de Atos. Vamos ver esse vídeo. O livro de Atos. No primeiro vídeo, assistimos Lucas iniciar o livro mostrando-nos como Jesus ressuscitado foi exaltado como Rei do mundo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo como sua própria presença pessoal para capacitar seus seguidores a sair pelo mundo e testemunharem sobre as boas novas do seu reino até o dia da sua volta. E assim começou o movimento em Jerusalém, quando o Espírito veio e formou seguidores de Jesus no novo templo prometido pelos profetas nas Escrituras. Entretanto, isso gerou conflito com os líderes de Jerusalém e levou à perseguição dos cristãos. Contudo, o Espírito transformou isso em algo bom. Na verdade, tornou-se o meio pelo qual as comunidades de Jesus, originalmente judaicas, foram expulsas de Jerusalém para se tornarem um movimento internacional multiétnico. E a primeira igreja desse movimento diversificado de Jesus existia em Antioquia, a maior cidade daquela região do Império. Então, terminamos a história do primeiro vídeo com Barnabé e Paulo servindo na igreja de Antioquia. E o Espírito conduz a igreja a enviá-los em uma jornada missionária, o que começa uma nova seção do livro. As histórias sobre Paulo e os seus colegas de trabalho viajando para cidades diferentes em todo o Império Romano, anunciando as boas novas que Jesus é rei. A primeira missão é no interior, em um lugar chamado de Ásia Menor, localizada onde hoje é a Turquia, e termina com uma reunião importante dos apóstolos de volta a Jerusalém. A segunda missão é pela Ásia Menor e em seguida pela Grécia Antiga. E por fim, a terceira missão é por todo aquele mesmo território, novamente, e isso conclui a viagem de Paulo de volta a Jerusalém. Ao reencontrar todas essas histórias, Lucas destacou um importante número de temas, repetindo-os. Primeiro, é a missão contínua a Israel. Toda vez que Paulo entra em uma nova cidade, ele sempre vai primeiro a uma sinagoga judaica para compartilhar sobre o Rei Jesus que foi ressuscitado e como ele está formando uma nova família multiétnica de Deus. Agora, mais frequentemente, muitas pessoas reconhecem Jesus como Messias, mas algumas se opõem a Paulo. Às vezes, eles até mesmo o expulsam da cidade como um rebelde perigoso que se opõe à Torá e à tradição judaica. E essa tensão culmina após a primeira viagem, levando a uma reunião importante em Jerusalém. Paulo descobre que há alguns cristãos judeus em Antioquia, e eles alegam que, a menos que as pessoas não judias se convertam ao judaísmo através da prática da circuncisão, do Shabat e da obediência às leis de alimento kosher, eles não poderão tornar-se parte da família de Jesus. Mas Paulo e Barnabé discordam radicalmente. Então eles levam o debate a uma reunião da liderança em Jerusalém. E nessa reunião, Pedro, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, demonstram a partir das Escrituras e das suas experiências que o plano de Deus sempre inclui as nações como parte da sua nova aliança. Então,
eles escrevem uma carta exigindo que não-judeus cristãos parem de participar de sacrifícios do templo pagão. Mas eles não os obrigam a adotar uma identidade étnica judaica ou obedecer às leis da Torá. Essa decisão foi inovadora para a história do movimento de Jesus. Jesus é o Messias judeu, mas ele também é o Rei ressuscitado de todas as nações. Assim, a filiação de alguém ao seu povo não se baseia em identidade étnica ou obediência às leis da Torá. É simplesmente baseada na fé em Jesus e em seguir os seus ensinos. E essa é a realidade multiétnica do movimento de Jesus que nos leva ao próximo tema, o qual Lucas quer que vejamos nas viagens missionárias. Ou seja, o choque de culturas entre os primeiros cristãos e o mundo grego e romano. Lucas registra vários confrontos em Filipos, Atenas e Éfeso. Paulo vai e anuncia Jesus como a revelação do único Deus verdadeiro e como o Rei do mundo, aquele que expõe todos os outros deuses e ídolos como impotentes e inúteis. E a sua mensagem é consideravelmente vista como subversiva ao modo de vida romano, e ele é acusado de ser um revolucionário social perigoso. Essas histórias mostram como as comunidades monoteístas e multiétnicas de Jesus não se encaixavam em qualquer caixa cultural conhecida pelo povo romano. O mundo antigo nunca tinha visto nada como eles, e os cristãos estavam levantando mais do que apenas suspeitas. Outro tema que se repete é como Paulo e os cristãos são constantemente acusados de rebelião, até mesmo de traição contra César, o imperador romano. O povo ouviu Paulo corretamente. Ele anunciava que havia um novo rei, Jesus. E o povo também viu corretamente que o modo de vida cristão era um desafio para muitos valores culturais romanos. Mas toda vez que Paulo é preso e interrogado diante dos oficiais romanos, eles não veem qualquer ameaça e o libertam. Essas histórias nos mostram o paradoxo que a igreja primitiva apresenta ao mundo. Era um movimento messiânico judaico, mas era etnicamente diverso, cheia de comunidades que tratavam homens e mulheres, ricos e pobres, escravos e livres, todos como iguais. E todos eles eram fiéis somente ao Rei Jesus e a nenhum outro rei ou Deus. E assim, a sua própria existência vira os principais valores da cultura romana de cabeça para baixo. Entretanto, os cristãos não representavam nenhuma ameaça militar, pois Jesus os ensinou a ser pessoas de paz. Então, o único crime do qual Paulo e os cristãos podem ser acusados é o de não se conformarem com o status quo. A seção final do livro retorna o foco para o testemunho de Paulo que está se espalhando de Jerusalém até Roma. A sua jornada missionária final termina em Jerusalém, onde ele é precedido pela sua reputação controversa. Ele é atacado pelo povo judeu que pensa que ele traiu a Israel, o que atrai a atenção dos soldados romanos que consideram Paulo um terrorista do Egito, dando início a uma rebelião. E então ele é preso. A partir daqui, Paulo é posto em julgamento. Primeiro, diante dos líderes judeus do Sinédrio em Jerusalém. Em seguida, diante de uma série de líderes romanos em Cesareia. Há o governador Félix, que passa Paulo para o próximo governador Festo, que eventualmente traz Paulo diante do rei Agripa. Ele acaba por ficar na prisão durante muitos anos, embora em cada julgamento as acusações feitas contra ele nunca serem convincentes. Porque tudo o que ele está fazendo é anunciar que a sua esperança na ressurreição se cumpriu no rei Jesus. E isso dificilmente é um crime. Mas, nesse ponto, a máquina legal romana não pode simplesmente ignorá-lo e assim, Paulo acaba pedindo recurso para o tribunal mais importante de Roma. Agora, seria fácil pensar que todo esse tempo de prisão estava sendo um contratempo para Paulo, porque a sua vontade era de estar na estrada, iniciando novas comunidades de Jesus. Mas o Espírito orquestra tudo nesse livro. E assim, o aprisionamento deu tempo para que Paulo escrevesse as suas cartas apostólicas mais importantes. Elas tornam-se o caminho pelo qual seu legado missionário continua muito tempo depois da sua morte. Por fim, Paulo foi transferido como prisioneiro para Roma. E depois de uma viagem assustadora pelo Mediterrâneo, onde ele quase morreu, Paulo acaba em prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento. E assim, ele tem a possibilidade de organizar em uma bela casa reuniões regulares para judeus e gentios. E as palavras finais do livro são como Paulo anuncia o reino de Deus e ousadamente ensina tudo sobre o Senhor Jesus, o Messias, sem qualquer impedimento, e tudo isso acontecendo em Roma, debaixo do nariz de César. O trabalho unificado dos Atos de Lucas é muito mais do que a introdução à história de Jesus e da igreja primitiva. Ele mostra como o reino de Deus existiu na terra como no céu através da vida,
morte e ressurreição de Jesus, através da vinda do seu Espírito para capacitar a igreja e dar testemunho desde Jerusalém até os confins da terra. E como Lucas contou a história, ele nos deu exemplos do que é a fidelidade ao Rei Jesus. Exemplos em como compartilhar as boas novas do Rei Jesus, que foi ressuscitado com palavras e ações. Significa formar diversas comunidades de Jesus, onde todo e qualquer tipo de pessoas se reúnem, onde são tratadas com igualdade, onde são fiéis ao Rei Jesus e vivem os seus ensinos. E tudo isso é feito confiando no poder e na orientação do Espírito para liderar o caminho a ser seguido. E é disso que trata o livro de Atos. Espetacular, né? Espetacular. Essa segunda parte do livro de Atos, ela, conforme eu falei, coloca Paulo no protagonismo e ele vai passar por toda essa trajetória de pregação do evangelho, sendo chicoteado, sendo expulso de cidades, sendo o tempo todo num sofrimento, mas sempre pregando o evangelho através do Espírito Santo de Deus. Bem, o que há de especial no capítulo 13 e capítulo 20 de Atos, a gente vê o Concílio de Jerusalém. Esse Concílio de Jerusalém, o que é o Concílio? O Concílio é uma reunião daqueles que eram os apóstolos e daqueles que eram os responsáveis pela igreja naquele momento, né? Com a presença de Pedro, com a presença de outros apóstolos, com a presença de Tiago, com a presença Tiago, irmão de Jesus Cristo, e com a presença de próprio Paulo, para discutir sobre as questões da igreja e como que eles deveriam continuar na pregação do evangelho daquele momento. Eles estavam falando sobre a questão do seguinte: olha só, é necessário circuncidar aqueles que aderem ao evangelho de Cristo, que são gentios? Eles precisam ser circuncidados, eles precisam comer alimentos kosher, que são alimentos purificados e separados do judaísmo? São questões que eles começam a discutir sobre como que deve ser a vida dessas pessoas daí que se convertem ao cristianismo, né? Eles chegam à conclusão que eles não devem circuncidar, que não devem cumprir os ritos judaicos, mas as únicas coisas que eles devem devem ser a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e se abster de práticas sexuais ilícitas e se abster do mal, né? Então chega-se a algumas conclusões que são importantes para a nossa prática do dia de hoje, né? E aí quando você verifica, por exemplo, algumas igrejas, por exemplo, que mantêm práticas que são do judaísmo, como, por exemplo, fazer sacrifícios, como guardar festas que são do judaísmo, guardar dias do judaísmo, como, por exemplo, a gente verifica algumas instituições que guardam o sábado ou coisa desse tipo. A gente verifica que pelo livro de Atos isso daí já morreu. Fazem parte da antiga prática do judaísmo que já foi conversado dentro do Concílio de Jerusalém e está registrado dentro do livro de Atos. Bem, ponto 3. O desafio de uma vida missionária. Na leitura dos Atos 16 e 19, fica claro que Paulo e sua equipe enfrentaram muitos desafios e dificuldades de propagação do evangelho em todo o Império Romano. Né? A gente vê que a pregação do evangelho não foi algo fácil de se fazer, eles sofreram muito, tanto que chegou ao ponto de Paulo ser preso e morrer preso, né? A verdade foi essa, né? Ele morreu dentro da prisão, né? Bem, depois a gente chega até a parte final, que vem a ser dentro do livro de Atos, capítulo 21 até o capítulo 28, vai falar do final da vida de Paulo, né? E toda a questão do julgamento de Paulo em relação a ele queria provar a sua inocência em relação aos governadores romanos, né, e sendo levado de um lado para o outro, e conforme a gente viu no vídeo que a gente acabou de mostrar, ele vai até o ponto mais alto, vamos dizer assim, né, a mais alta... ao mais alto nível de juízo, né, para o nível mais supremo, para o Supremo Tribunal, que é chegar a ser julgado pelo imperador romano, para que dê a sua sentença em relação àquilo que ele fazia, né? A gente verifica que Atos de 25 e 26 vai falar Paulo perante Festo. Paulo exerceu o seu direito como cidadão romano de apelar a César para seu julgamento de Roma por uma corte imperial,
pela terceira vez registra Atos, Paulo conta a história da sua conversão, agora para uma sala cheia de oficiais da oposição. A oposição de Paulo parecia aprecia a loucura para o romano, mas o rei Agripa, que cria nos profetas, entendeu a mensagem. Não há registro histórico da conversão de Agripa, mas ele, no texto bíblico, diz que ele quase persuadiu, né? A viagem de Roma, no capítulo 27 e 28, o livro de Atos é encerrado com o relato de Lucas de uma terrível tempestade que destruiu um navio de Paulo e outros presos que estavam sendo levados para Roma. E aí, Paulo, depois de preso, ele viveu o resto dos seus dias dentro desse local de uma prisão, que era, a gente pensa bem assim, numa prisão assim, óbvio que não era uma coisa boa, mas ele tinha certa liberdade. O texto dá a impressão que ele vivia dentro de um quarto, dentro de um habitat, mas ele não podia sair daquele local, que permitia ele pregar o evangelho para os soldados romanos e permitia ele escrever as suas cartas, que são as cartas que chegaram até nós até hoje, e as cartas chamadas cartas da prisão. Tudo bem? O julgamento perante Festo. Paulo exerceu o seu direito de cidadão romano, continuando, né? Esse slide já foi falado. Pois bem, gente, chegamos ao fim dessa aula. Peço perdão mesmo pelas questões de áudio. Eu vou ter que verificar aqui. Eu acredito que o meu computador teve uma atualização aqui que deu problema no áudio. Tanto é que o áudio só veio funcionar perfeitamente depois que eu reiniciei a máquina, mas teve que instalar uma atualização na minha máquina. Então, assim, eu não poderia prever que isso daí iria acontecer, até porque é complicado testar essa questão do microfone, ainda mais uma questão online. Peço desculpa para os irmãos que acordaram cedo para ter a aula e não puderam ter a aula. Peço milhares de desculpas, mas está aqui a aula para os irmãos como até uma forma de que os irmãos continuem estudo, e uma forma também de honrar os irmãos que ficaram esperando por esse momento daí. Espero de verdade que seja bênção para a vida de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.